1 Coríntios capítulo 15, versículo do 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, vamos fazer uma oração. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá, pelo momento tão propício para nos levar à reflexão de uma mensagem que é tão rica, mas ao mesmo tempo muito negligenciada. Que nós possamos ter o nosso coração tomado pelo Teu Santo Espírito, a nossa mente iluminada pelo Teu Santo Espírito, para nos apercebermos daquilo que muito provavelmente nós temos negligenciado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos o Natal e nós embutimos no Natal toda a romantização do que esse mundo tem de oferecer. Então, a mensagem do Natal ela foi completamente esquecida, porque a mensagem do Natal ela não tem glamour. A mensagem do Natal ela não tem uma riqueza que esse mundo enaltece. Os tesouros desse mundo aqui, eles não são encontrados na verdadeira mensagem do Natal. Por isso nós precisamos glamorizar a mensagem do Natal, nós precisamos romantizar a mensagem do Natal. Desde árvores natalinas, desde pisca-pisca, desde grandes celebrações, desde roupas novas, desde cânticos muito romantizados. Então nós precisamos fazer com que a mensagem do Natal não nos machuque. Nós precisamos fazer com que a mensagem do Natal ela traga conforto, ela sirva como um pouquinho de água com açúcar e traga tranquilidade a todo o ano que nós passamos. Talvez em algumas corrupções, talvez em algumas defraudações, talvez em adultérios, talvez em pornografias, talvez em roubos, talvez em mentiras, muito provavelmente em vidas dúplices, em uma vida falsa. E quando nós chegamos nesse momento, então, parece que a nossa consciência ganha um banho de tranquilidade. Então nós preparamos todo o cenário, todo o ambiente, e o mundo ele é completamente propício para isso. E nós nos esquecemos dessa mensagem. O que é interessante é que a própria Sagrada Escritura, em Isaías capítulo 53, que fala do Senhor Jesus Cristo como aquele servo que viria sofrendo e através de seus sofrimentos traria a salvação para nós, viu que ele realmente iria ser desprezado, iria ser esquecido. Logo os primeiros versículos de Isaías 53 diz que ele não tinha aparência alguma que nos atraísse. Ele era desprezado mesmo. E lá no tempo de Jesus, quando ele veio à Terra, as pessoas, a grande maioria das pessoas que o buscavam, as multidões e as multidões que eram atraídos por ele, ou eram atraídos pelo poder da sua eloquência, pelo poder da sua oratória, ou era atraído pelo pão, pelos peixes, ou eram atraídos pelos milagres, pelos prodígios maravilhosos. Então observe que as pessoas que atraíram Jesus, como agora acontece, eram atraídas pelo consumismo. Eram atraídos pelo ego. O que é celebrado, na verdade, não é o nascimento de uma criança que viria trazer a paz, queria vir inaugurar o governo do mundo, que viria para trazer a salvação. Na verdade, o que é celebrado é a festa de nós mesmos, é a festa do ego, é a festa do consumo. E observe, faça uma reflexão, onde está Jesus nos seus pensamentos mais profundos, até mesmo nos mais superficiais das suas comemorações de Natal? Onde está Jesus? É difícil, é muito difícil encontrar pessoas que digam que Jesus não existe, que Jesus é apenas um personagem fictício
É muito difícil, especialmente entre nós. Nós somos um país cristão, nós somos um país religioso e todos nós carregam um percentual gigantesco de religiosidade. A própria religiosidade inata a nós de percebermos qual é o motivo da nossa existência. O que nos dá senso de realização, o que nos dá senso de propósito. Por que nós nascemos? Por que nós acordamos todas as manhãs e respiramos? Por que nós acordamos todas as manhãs para conquistar os nossos sonhos? Se esses sonhos, esses desejos que são conquistados serão roubados de nós pela morte. Se esses desejos, esses sonhos que são realizados serão tomados de nós pelos anos, pela fraqueza que os anos nos açoitam, pela morte que nos roubam. Qual é o sentido, então, da vida? Qual é o propósito? Prazer carnal, bens materiais, gozos temporais. Qual é o propósito da vida? Nós sabotamos a nossa própria felicidade. Nós sabotamos as nossas próprias festividades. Nós sabotamos as nossas próprias celebrações. Nós deveríamos nos questionar constantemente. Por que é tão fácil fazer o que é errado? Por que é tão fácil desprezar o Salvador? Nós estamos num momento em que todos os holofotes, mesmo que não com todo o poder e glória, apontam para esse menino que cresceu e cumpriu a sua missão. Mas nós preferimos lembrar dele ainda quanto menino, porque é muito romântico isso. É muito belo, é muito maravilhoso pensar nele como uma criancinha ali, cheia de inocência, cheia de necessidades. Então, nós sabotamos o nosso próprio senso de realização, o nosso próprio senso de salvação, o nosso próprio senso de felicidade quando nós não percebemos as nossas corrupções, ou nós percebemos as nossas corrupções. Como foi a sua corrupção esse ano? Dos níveis menores até os maiores. Como foram? Como está a carga de pecados, de erros, de defraudação, de mentiras, de falsidade, de hipocrisia, de roubos, de pornografia, de adultério? Como está a sua? Eu não posso ver a sua mente. Deus pode ver a sua mente. O que Deus vê agora na sua mente? Porque você está fazendo um levantamento agora. Eu pedi para você fazer, você está fazendo um levantamento. E Deus está vendo agora essa contagem. Deus conhece a sua biografia mais do que você. O que lhe causa se Deus conhece a sua biografia mais do que você? O que causa isso em você? Porque é tão fácil esquecer aquele único por meio de quem nós conseguimos paz e perdão. Por que é tão fácil esquecer dele? É interessante porque o apóstolo Paulo passou muito tempo nessa igreja de Corinto, plantando, ensinando, instruindo, exortando. E é interessante que por tão breve tempo, essa própria igreja esqueceu o poder do evangelho que Paulo pregou. Então, não é absurdo que nós esqueçamos. Se há pouco tempo Paulo estava ali fundando essa igreja, instruindo essa igreja, é o apóstolo Paulo que estava ali, que aprendeu aos pés do Senhor Jesus em revelação. E aquela igreja esqueceu. Olha como nós devemos suspeitar de nós mesmos, com intensidade ainda maior. Por que com tanta facilidade nós desprezamos essa mensagem? Porque ela é esquecida com tanta facilidade. Mas que graça maravilhosa, nós não temos não somente a oportunidade, mas agora nós temos a voz que proclama essa mensagem e agora essa mensagem é lembrada para nós. Mas o que essa mensagem requer de nós? Ela requer um jantar? Isso é bom, isso é maravilhoso. Ela requer presentes? Isso é bom, isso é maravilhoso. Cânticos? Isso também é bom, é maravilhoso. Luzes? Maravilha. Mas será que nós estamos realmente celebrando aquilo cujo significado aponta para o verdadeiro Natal, para a verdadeira mensagem do Natal? Será que nós realmente estamos celebrando isso? Olha o versículo 1 que eu fiz referência. Irmão, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Bom, se nós esquecemos com muita facilidade ou se nós nunca demos conta para essa mensagem, é possível, muito possível mesmo, que nós não sejamos tomados por ele e por isso a perseverança nele não será encontrada. Às vezes alguns trafegam por esse caminho por breve tempo e depois as paixões do mundo roubam o coração desse caminho de peregrinação. Mas é interessante porque essa mensagem, que apesar de ser esquecida com muita facilidade, ela precisa de uma âncora para ser firmada e, portanto, para não ser esquecida. Ela precisa não somente que as nossas emoções estejam inclinadas sensivelmente para a nostalgia das festividades do ano. Ela precisa ter o nosso coração completamente encharcado e ancorado nessa mensagem. Porque muitos ouvem essa mensagem, e é algo interessante, porque muitos ouvem essa mensagem e apenas poucos se dobram diante dela. Porque muitos ouvem essa mensagem e apenas poucos têm o casamento transformado, a ética do trabalho transformado, a ética nos estudos transformado, a ética nos relacionamentos transformados, porque apenas poucos ouvem essa mensagem e têm a sua família completamente transformada, cujas circunstâncias não são capazes de minar a sua felicidade, contentamento e a sua esperança. Porque alguns entendem essa mensagem de tal forma que são tomados por ela e esses são livrados dos açoites e da escravidão das circunstâncias. Quantas vezes nesse ano, quantas vezes as circunstâncias, o mundo ditou a sua felicidade? Quantas vezes nesse ano você foi escravizado pela ditadura desse mundo? Isso é beleza, isso é beleza, isso é sucesso, isso é felicidade e você peregrinou por esse caminho. E você trafegou por essa estrada, mas quando chegou no final, da onde o mundo apontava, você não conseguiu aquilo em que o seu coração ansiava. Você não se sentiu feliz, você não se sentiu pleno, você não se sentiu contente, você não se sentiu satisfeito. E agora esquecido como é, ainda trafegando pela ignorância, você mais uma vez escuta o mundo dizendo, não, felicidade é isso, alegria é isso, contentamento é isso. E mais uma vez você vai. Mas agora você tem uma oportunidade. Porque você vai se aperceber agora o que essa mensagem esquecida e agora lembrada requer. Versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A fé é um privilégio de poucos. Poucos têm a graça da fé. A fé é algo que toma o nosso coração, embora seja dada gratuitamente, mas é algo que nos toma profundamente, de tal forma que as nossas barreiras são destrinchadas, são quebradas, a nossa resistência é diluída. Então, não basta, não é suficiente derramarmos algumas lágrimas no final do ano ao lembrar daquele menino que cumpriu a sua missão quando muito fazemos e então morreu naquela cruz, agonizando as dores do Pai, porque foi isso que aconteceu, é factual. As Escrituras dizem isso, nós temos testemunho disso, foi isso que aconteceu. Essa mensagem requer o nosso coração completo. Essa mensagem requer o nosso coração por inteiro quando nós experimentamos o que é o Salvador, quem é o Salvador, o que Ele veio fazer. E aí sim, quando nós somos apercebidos de que precisamos ser salvos, ser lavados, ser remidos, quando nós olhamos para a nossa vida, não precisa nem olhar para ela toda, apenas como eu mencionei agora, nós olhamos para esse ano apenas e nós vemos que nós mesmos nos colocaria no
nos colocaríamos no cárcere. Nós mesmos nos condenaríamos pela vida, pelos erros, pelos pecados, pelos tropeços. Nós mesmos faríamos isso. Mas nós faríamos isso se nós fôssemos pelo menos um pouquinho tomados pela sincera análise de que nós precisamos de um Salvador. Pela sincera, pela honesta análise de que nós precisamos de um remidor. Pela honesta análise de que nós não conseguimos. Nós tentamos, mas nós não conseguimos. E essa singela, breve, simples e honesta análise já é um sinal de que o Salvador está nos tocando. De que essa mensagem já está forjando em nós fé. Quando nós não olhamos para aqueles que creem e vemos como alienados, como ignorantes, como fundamentalistas, como radicais, mas nós percebemos neles um brilho diferente, nós percebemos nele um amor diferente, nós vemos esposas diferentes, maridos diferentes, filhos diferentes, nós vemos uma ética diferente. E nós percebemos que apenas algumas lágrimas derramadas nessas festividades, elas não são suficientes. É por isso que essa mensagem é tão facilmente esquecida, porque na segunda-feira nós já esquecemos. No dia seguinte nós já esquecemos. Nós temos as recordações das bebidas, das comidas, das piadas, e mais uma vez o Salvador foi desprezado. E é interessante porque como nós podemos julgar que desprezando com tanta veemência o Salvador, ele não nos desprezará naquele último dia? Quando nós estivermos diante da morte, nós precisaremos de um advogado, nós precisaremos de um fiador. Quem falará por você? Quem falará por você? Quem dirá por você, diante da morte, a seguinte frase: eu morrerei no seu lugar. Eu pagarei o preço por essa vida. Quem fará isso por você? Se alguém se levantar e fizer isso por você, ainda não é suficiente, porque ele precisa ter uma dignidade que satisfaz o Pai. Ele precisa ter uma perfeição que satisfaz o Pai. O Pai é Deus. É aquele que não consegue ficar de frente do pecado, da pecaminosidade, por causa da sua santidade. A sua própria natureza, o seu próprio caráter, os seus próprios atributos não permitem ver o mal, porque ele é santo. É por isso que muito naturalmente você entende que a corrupção não é de Deus, que a mentira não é de Deus, que a falsidade não é de Deus. É muito naturalmente que você percebe o que é certo e o que é errado, que uma pessoa que faz alguma coisa boa agrada a Deus. Você sabe disso, agrada a Deus, você sabe disso. E você sabe muito bem que aquele que não faz alguma coisa boa segundo a ética que nós vemos comumente, você sabe que não agrada a Deus. Então, de alguma forma, você sabe que é preciso alguma coisa para agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus. Se você conseguir alguém que se ofereça em seu lugar para agradar a Deus, ele não será digno o suficiente, porque se o fosse, o Deus dos céus e da terra errou em enviar o seu Filho. Por que ele enviaria se você pudesse agradar? Entender a resposta para isso tudo se chama fé. Fé. É quando nós não cremos em vão. É quando nós não esquecemos. Nós não esquecemos que nós não somos o nosso Salvador. Quando nós não esquecemos que Ele veio trazer o que nós nunca conseguiríamos conquistar, salvação. Sabe quando você está esquecendo? Quando você vive para você mesmo. Interessante que a igreja de Corinto fez isso. Até a ceia do Senhor, a festividade do amor, da celebração da comunhão, do testemunho da esperança da igreja, foi corrompida pelo ego e pelo consumismo, onde a igreja achou que podia viver para si mesmo e não para Deus. Então, quando Cristo não é visto, quando Deus não é visto, você é celebrado. E se você é celebrado, você é Deus. E se você é Deus, onde está o Deus dos céus e da terra?
se você tem o foco da sua existência, se você tem o foco do seu trabalho, se você tem o foco da sua realização, você cria os seus filhos para você, você trabalha para você, o seu casamento é para você, o seu entretenimento é para você, o seu dinheiro é para você, os seus bens são para você, é você, é você, é você. E essa celebração de Natal é para quem? É para você também. E o menino? E a missão? E a salvação? E o propósito do Natal? Não é para você. Quando você entende que não é para você, você só entende porque as suas barreiras são completamente destruídas e você é tomado pelo Salvador. Essa mensagem que agora eu estou dizendo, ela penetra no seu coração e na sua mente de tal forma que você não está ligando para a ceia. Você não está pensando na bebida, você não está pensando nos abraços, você não está pensando nas músicas. Você foi captado por essa mensagem. Você foi tomado por essa mensagem. Isso se chama fé. É a âncora para que não haja o esquecimento da mensagem da salvação. Por que isso é importante? Porque é essa única mensagem que salva. As suas lágrimas não salvarão. A sua ética não salvará. Os seus filhos bem educados não salvarão. Os anos que você passou na empresa, sem faltar um dia, com conduta ilibada, não salvarão. Um dia você fechará os olhos, deixará aqueles que você ama. E naquele mesmo instante você abrirá e se deparará com seu destino eterno. O seu destino eterno. Incalculável, impossível de ser medido, impossível de ser contado. E você perceberá que viver para si mesmo teve um custo. E aquele que pagou, você não abraçou. Você não o aceitou. Você não o recebeu. E hoje, de alguma forma, o que você faz aqui irá ser escrito na sua biografia. De que lado vai ser escrito? Do lado do desprezo ou do lado da renúncia? Hoje, uma parte muito importante da sua biografia que redundará, que refletirá no seu destino eterno, está sendo construída aqui. Olha os versículos, essa mensagem é que salva. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A não ser que você consiga viver uma vida perfeita para pagar o preço dos seus próprios pecados, morrendo por eles, e ressuscitar, a não ser que você faça isso, você precisa de Jesus. Ou então você vai desconsiderar completamente a Jesus. Você vai entender que ele não existiu, que ele não é o Salvador, que essa mensagem é uma mensagem escrita por homens. É uma ficção, é uma fantasia. Mas entenda, você é aquele que precisa de salvação. Você é aquele que precisa de perdão. Você é aquele que precisa experimentar aquilo que o Salvador Jesus Cristo experimentou, a morte e a ressurreição, simplesmente porque para que você agrade a Deus, o que você é agora tem que morrer. E tem que nascer uma nova pessoa, segundo o seu santo e maravilhoso desejo. É isso que significa a mensagem do Natal. Nós podemos fazer tudo o que nós programamos para fazer, com festividades, com celebrações, com troca de presentes, com luzes, com árvore de Natal, com tudo. Mas a nossa celebração estará vazia se o foco da mensagem não estiver presente. Jesus Cristo é o Natal. A necessidade de um Salvador e a vinda de um Salvador, o único, é o Natal. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai de graça, misericórdia e amor, Senhor de infinita compaixão,
Que maravilhosa graça nós temos em lembrar mais uma vez, de forma tão pontual, a mensagem que uma vez nos salvou, ó Deus, e continua nos sustentando todos os dias. Nós agora experimentamos um momento tão propício no calendário ocidental para pregarmos o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Então faz isso através de nós. Salva vidas, ó Deus. Destrói corações de pedras e muralhas das mentes e salva vidas. Que mais pessoas, assim como nós, possam entender o que é ser feliz, o que é contentamento, o que é não ser escravo das circunstâncias, o que é ter o Senhor Jesus como Salvador. Por meio dele, rogamos a Ti. Amém.